A enigmática Batseba, uma mulher de linhagem. Batseba permanece uma figura enigmática na Bíblia. Sua história é intrinsecamente ligada à do rei Davi, conectando para sempre seu destino ao dele. Ela era filha de Eliã, um homem listado entre os poderosos guerreiros de Davi. Essa linhagem sugere que Batseba não era uma mulher de posição inferior. Suas conexões familiares a colocavam nos círculos de poder e influência. Na época de seu encontro com Davi, Batseba era casada com Urias, o hitita. A história de Batseba fala sobre a complexa teia de poder, lealdade e vidas pessoais dentro da corte do rei Davi. A transgressão de um rei. O encontro que mudou tudo. A história de Batseba e Davi toma um rumo dramático em um telhado em Jerusalém. Davi, olhando para o seu reino, vê Batseba tomando banho. Tomados pelo desejo, Davi manda buscar Batseba. Apesar de seu estado civil, ela vai até o rei. O texto não oferece nenhuma visão sobre seus pensamentos ou motivações durante este encontro. Davi, ao saber da gravidez de Batseba, tenta desesperadamente encobrir seu pecado. Ele convoca Urias de volta do campo de batalha, na esperança de fazer passar a criança como sua. O pecado de Davi e a retribuição divina, um preço alto a pagar. Frustrado em suas tentativas de esconder seu pecado, Davi recorre a um plano desesperado. Ele ordena que Urias seja colocado na linha de frente da batalha, garantindo sua morte. Com Urias eliminado, Davi acredita ter enterrado com sucesso sua transgressão. No entanto, as ações de Davi não passam despercebidas por Deus. O profeta Natã confronta Davi, revelando que seus pecados são conhecidos e que haverá consequências. A criança nascida da união ilícita de Davi e Batseba morrerá. O pecado de Davi desencadeia uma reação em cadeia de traição, violência e desespero dentro de sua própria casa. Vítima ou tentadora? Desvendando o papel de Batseba. O relato bíblico de Davi e Batseba levanta questões complexas sobre consentimento, agência e responsabilidade. Ao longo da história, as interpretações do papel de Batseba variaram. Alguns estudiosos apontam para o desequilíbrio de poder inerente ao encontro. Davi, como rei, tinha autoridade absoluta sobre Batseba. Ela foi convocada à sua presença, tendo pouco espaço para recusar seus avanços. Outros argumentam que o texto oferece pistas sutis sobre a cumplicidade de Batseba. A Bíblia permanece ambígua sobre os pensamentos e motivações de Batseba, deixando os leitores lutando com as complexidades da situação. Da concubina à rainha. A vida de Batseba com Davi. Após a morte de Urias, Batseba se torna uma das esposas de Davi. Como esposa de Davi, Batseba navega pelas complexidades da vida no palácio. Ela dá à luz mais filhos, incluindo Salomão, que eventualmente sucederia Davi como rei. Apesar dos começos tumultuados de seu relacionamento, Batseba parece ter garantido uma posição de influência na corte de Davi. Isso é evidente em seu papel em assegurar o trono para Salomão, demonstrando sua astúcia política. A mãe de Salomão, um legado forjado na turbulência. O papel mais significativo de Batseba na história bíblica é indiscutivelmente sua maternidade. Como mãe de Salomão, ela desempenhou um papel crucial na formação do destino de Israel. Quando Adonias, um dos outros filhos de Davi, tenta usurpar o trono, Batseba age decisivamente. Ela lembra Davi de sua promessa de fazer de Salomão rei e defende com sucesso a reivindicação de seu filho. Este episódio destaca a força, a sabedoria e o compromisso inabalável de Batseba para com seus filhos. O reinado de Salomão marcaria uma era de ouro para Israel, um período de paz e prosperidade. A força silenciosa de Batseba, vislumbres de seu caráter.
Embora a Bíblia não forneça um relato extenso da vida interior de Batseba, certos episódios oferecem vislumbres de seu caráter e força. Ela é uma figura envolta em mistério, mas os momentos que conhecemos revelam muito sobre sua resiliência e coragem. Após a morte de seu primeiro filho com Davi, Batseba demonstra resiliência notável. Sua dor é profunda, mas ela encontra forças para seguir em frente, mostrando uma capacidade de recuperação impressionante. Ela gera mais filhos para Davi e continua a navegar pelas complexidades da vida no palácio. A vida na corte não é fácil, mas Batseba se adapta e prospera, criando uma família forte e unida. Sua capacidade de suportar tais dificuldades sugere força interior e capacidade de perdoar. Ela não apenas sobrevive, mas também encontra maneiras de prosperar em meio às adversidades. Mais tarde, quando Salomão enfrenta desafios à sua reivindicação ao trono, Batseba age de forma decisiva e estratégica. Ela usa sua sabedoria e influência para garantir o futuro de seu filho. Este episódio retrata Batseba como uma mulher de ação, sem medo de se afirmar no mundo dominado pelos homens da política israelita antiga. Sua determinação e inteligência a destacam como uma figura poderosa e influente em sua época. Lições atemporais de uma história antiga. Reflexões sobre poder, luxúria e redenção. A história de Davi e Batseba é uma narrativa rica e complexa que transcende o tempo. A história de Davi e Batseba não é meramente uma história antiga de escândalo e intriga. É uma história que ressoa profundamente com as experiências humanas universais. Ela oferece lições atemporais sobre a condição humana, o abuso de poder e a possibilidade duradoura de redenção. Através das ações e consequências, vemos um espelho da nossa própria humanidade. As ações de Davi servem como um lembrete severo de que o poder, se não for controlado, pode corromper até mesmo os indivíduos mais justos. O poder absoluto, como se diz, corrompe absolutamente. A história de Batseba leva à reflexão sobre as complexidades da vitimização, da agência e da resiliência. Ela nos força a considerar as nuances da moralidade e da justiça. Por fim, a história de Davi e Batseba nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a redenção é possível. A escuridão pode ser penetrada pela luz da redenção e do perdão. O arrependimento de Davi e o perdão de Deus oferecem um vislumbre de esperança, lembrando-nos de que a graça pode emergir até mesmo das circunstâncias mais devastadoras. É um testemunho do poder transformador do arrependimento sincero e da misericórdia divina. Batseba na arte e literatura, fascinação duradoura por uma figura bíblica. O fascínio duradouro por Batseba é evidente em sua presença contínua na arte, literatura e cultura popular. Desde os tempos antigos até os dias atuais, sua imagem e história continuam a inspirar e intrigar. Ao longo da história, artistas e escritores retornaram à sua história, oferecendo diversas interpretações de seu caráter e motivações. Cada nova geração encontra algo novo em sua narrativa, refletindo as preocupações e valores de seu próprio tempo. Na arte renascentista, Batseba é frequentemente retratada como uma beleza sedutora, enfatizando seu papel em tentar Davi. Essas obras capturam a atenção e o drama de sua história, tornando-a uma figura central em muitas pinturas famosas. Interpretações mais contemporâneas se concentram nas dinâmicas de poder entre Davi e Batseba, destacando o abuso de poder e as complexidades do consentimento. Essas obras modernas oferecem uma visão crítica e muitas vezes provocativa de sua história. Romances, peças teatrais e filmes exploraram a vida interior de Batseba, dando voz a uma personagem que permanece em grande parte silenciosa no texto bíblico. Essas adaptações permitem que o público moderno se conecte com sua história de maneiras novas e emocionantes. Essa fascinação
admiração contínua por Batseba fala do poder duradouro de sua história e da relevância contínua de seus temas na sociedade contemporânea. Sua história ressoa com questões de poder, gênero e moralidade, tornando-a uma figura eternamente relevante e fascinante. Conclusão: o significado duradouro de Batseba. A história de Batseba, embora breve, permanece uma das mais convincentes e duradouras da Bíblia. Sua vida, para sempre entrelaçada com a do rei Davi, oferece um vislumbre das complexidades do poder, desejo e redenção no mundo antigo. Como mãe de Salomão, Batseba desempenhou um papel crucial na formação do destino de Israel. Seu legado como rainha, mãe e sobrevivente continua a inspirar reflexão e debate, garantindo que sua história permaneça uma parte vital da tapeçaria bíblica.